Olá, bem-vindos a mais um Se Convida. Se Convida do mês de maio, eu estou aqui com uma convidada que é mãe de Vicente e Guilherme, dois meninos queridos que eu amo muito. O Se Convida, como vocês sabem, está agora no YouTube, não acontece mais no lugar fixo, né? Ele está itinerante, e dessa vez está na casa de um dos nossos apoiadores, a livraria Casa da Árvore, que junto com a Sou Negão e Mulher Preta apoiam Se Convida desde sua primeira edição, acreditam, né, nessa conversa produtiva que eu propus fazer para apresentar pessoas que eu gosto bastante, e que eu tenho certeza que, de alguma maneira, vai contribuir também com vocês, né? Vai levar vocês para caminhos interessantes de conversa e de aprendizado. Bom, vou apresentar a Gláucia. Apresentar amigo é sempre difícil, né? Que além da admiração pelo trabalho, tem admiração pela amizade. A Gláucia é psicóloga e psicanalista, mestre em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, psicanálise e educação da sustentação do enigma à construção do saber, doutora em psicologia pela UFRJ, com marcas de uma infância contemporânea, um olhar a partir da clínica. Ela está em formação permanente em psicanálise na escola Leutra Freudiana, no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Gláucia. Obrigada. É muito bom ter você aqui. Pelo convite, por estar aqui para discutir, conversar, falar um pouco sobre a minha prática, sobre a clínica com crianças e esse enlace tanto com a educação quanto com a literatura, né, que são principalmente a literatura, que é uma grande paixão. Eu acabei não falando o assunto da nossa conversa, né? A gente vai conversar um pouco sobre infância e psicanálise. Eu vou pedir então para você começar apresentando um pouco da sua trajetória acadêmica, porque eu acho que isso vai puxar o rumo da nossa conversa, né? Como é que você chegou à sua tese, que já é um livro, que está aqui? Não, o livro é da dissertação de mestrado. Desculpa, o livro da dissertação de mestrado, e tem também sua tese de doutorado que ainda não foi publicada, né? Não. Então, editoras... Bom, quem sabe, né, um dia. Quem sabe essa conversa também não impulsiona, né? Vai que tem alguma editora interessada nesse tipo de publicação e está aqui nos assistindo e pode fazer contato com nós. Uma publicação mais acadêmica. Sim. Né? Bom, a minha trajetória, né, eu venho do campo da educação, né, até na minha dissertação de mestrado, no início, né, eu trato um pouco disso, sobre esse percurso. Minha primeira prática profissional ela é na educação. Né? Eu sou formada em magistério, e foi a educação que me levou à psicologia, que proporcionou o meu primeiro encontro com a psicanálise. Ainda hoje, né, no ensino médio, mas no meu segundo grau, na minha formação em magistério, que foi o meu primeiro contato com os primeiros conceitos da psicanálise e que me levaram, né, à escolha profissional pela psicologia. Então, eu saio do campo da educação infantil, do ensino fundamental, que foi a minha primeira formação, e fui fazer psicologia. E ao me graduar em psicologia, já dentro da faculdade de psicologia, eu tive esse encontro, né, com a psicanálise. E a partir daí fui, né, me dedicar à formação psicanalítica. Já logo que eu saí da faculdade, minha clínica já se iniciou a partir da psicanálise, né? Então, os meus primeiros estudos na psicanálise foram em grupos de estudos, com profissionais da cidade de Juiz de Fora, né, da onde foi a minha formação. E logo eu tive um encontro também com uma escola, que na época era uma instituição psicanalítica, que é o Ato Freudiano, onde eu dei os meus primeiros passos na formação como analista. E ali eu me tornei membro dessa instituição, passei 10 anos, né, no trabalho institucional, na coordenação também de seminários, de espaços, né, de trabalho. E quando eu me mudei de Juiz de Fora para Macaé, eu já estava no mestrado, né, e aí o meu estudo na psicanálise, a chegada dos meus filhos, me fez novamente voltar o olhar para a educação. E eu fui fazer um mestrado em educação, fazendo essa interlocução entre psicanálise e educação. E a partir daí, quando eu me mudo para Macaé, eu começo o meu trabalho na docência, terminei a minha dissertação de mestrado, comecei o trabalho na docência e, concomitante a isso, me desvinculei
do ato freudiano e passei a fazer parte, né, como participante, seguindo a minha formação permanente em psicanálise na Escola Letra Freudiana, que é daqui do Rio. Então, desde 2014, eu faço parte como participante na Escola Letra Freudiana e sigo, porque a formação do analista é uma formação permanente, né? Não é um estudo por conteúdos, né, acumulados, mas é uma formação permanente. E desde então eu estou na Letra Freudiana. Em 2015, eu me lanço à possibilidade, né, já na docência, de prosseguir também nesse caminho acadêmico, e a clínica sempre me convocando, né, ao estudo, e me lancei ao doutorado. E iniciei o doutorado em 2016, concluí a minha tese de doutorado em 2020. E também o doutorado tem essa interlocução, essa interface com a educação, não é mais dentro, né, do campo da educação, mas também faz essa interlocução da psicanálise, da clínica com crianças, com a educação e com o universo, né, da contemporaneidade. Então eu trato um pouco disso também na tese, falando um pouco sobre o brincar, sobre a literatura infantil, e vou passeando um pouco, né, por esses caminhos. Então a minha formação ela vai um pouco nesse sentido, né? Ela trilhou esse percurso. Né? Não, você estava falando sobre a sua tese de doutorado, né? Também faz um encontro com a educação sobre um outro viés diferente da sua dissertação de mestrado. De alguma maneira, estão conectadas, né? Eu sinto pelo seu trabalho que há uma conexão bem direta da infância, a educação e a literatura. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse triângulo perfeito, assim, né, por assim dizer, ou da busca desse triângulo perfeito que você faz a partir dos seus estudos. Bom, a clínica com crianças, né, ela me levou de volta, né, eu até o primeiro capítulo aqui da dissertação fala um pouco sobre isso, né, de um encontro singular com a psicanálise na clínica com crianças, tive um reencontro com a educação, né, ela me lança, né, a educação novamente, porque o lugar social da criança, para além da família, né, quando a criança começa a crescer e estender os seus laços, né, sociais, para além do círculo ali familiar, o lugar social, o espaço social que ela encontra é a escola. Então, ela está, né, imersa nesse universo da escola, da educação, e a literatura, né, é a arte das artes, é a primordial dentro da educação e da escola. Bom, esse vínculo, né, da criança, a educação e a literatura, a Ninfa Parreiras, que é uma autora que é psicanalista, né, professora, escritora, ela traz, né, em um dos livros dela que eu utilizei para desenvolver a tese, ela fala um pouco sobre isso, né, da literatura ser das artes a primordial, né, no espaço da educação. Inclusive, é uma das primeiras artes que as crianças vão ter acesso, né, fora do seio familiar. Né, quando a criança vai à escola, às vezes ela nem acessou nenhuma possibilidade ali de outra arte, ela encontra a literatura, também tem. E ela traz, né, um ponto que é muito importante, que das artes, a literatura é a que exige um pré-requisito, né, que é ser alfabetizado, né, para ter acesso à literatura, né, como leitor, né, como leitor. Mas a produção literária e você também, né, ouvir histórias também já faz parte, né, desse contexto, né. E a clínica com crianças, não só a clínica com crianças, mas o trabalho da psicanálise, ele tem esse lugar, né, que nós somos narradores de histórias na vida, né? Nós estamos aí na vida construindo as nossas histórias. E no trabalho de análise, isso está presente, né? O paciente vai chegar ali para contar, narrar a sua história, né? No trabalho de análise, ele vai escrever ali nessa narrativa, ou reescrever nessa narrativa a sua história. E o analista está ali como um leitor, de certa forma, né, dessa história que a criança traz, né? Que o paciente traz, não só a criança, né? Mas a criança também, no trabalho de análise, ela vai construir ali a sua narrativa, né, da sua história, ela vai contar
ali a sua história. É legal você trazer isso, né? Porque ainda hoje, né, a gente ainda tem muito preconceito com o trabalho, especialmente a psicanálise, né? Talvez quando se fala psicólogo as pessoas sejam menos resistentes, mas se fala psicanálise há uma resistência um pouco maior das pessoas com relação a esse trabalho com a infância, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais isso que você começou a falar, né? E como que essas narrativas se colocam, né, nesse trabalho da análise com a criança, né? Sim, a criança, né, na análise, ela também vai falar, né? Ela não tem todos os recursos simbólicos que um adulto tem, né? Os recursos de linguagem, de elaboração, né, que um adulto tem. Mas a criança, ela também vai se colocar a falar. E ela utiliza de outros recursos para além da fala, né? Para além da fala oral, né? No trabalho de análise. Uma das questões, né, um dos pontos primordiais também no trabalho da psicanálise com crianças é o lugar do brincar, né? Do brincar, do brinquedo, dessa forma como a criança vai construir ali a sua narrativa, né, a partir do brincar. É uma forma de elaboração que ela tem, né? O Freud vai chamar o brincar, vai falar do brincar como um ato que antecede, inclusive, a linguagem, né, que a criança brinca antes mesmo de falar. Está inserida na linguagem. É uma primeira forma de comunicação, inclusive. Mas é uma primeira forma de comunicação que a criança tem. É o primeiro enlace que ela faz com o outro, né? É através do brincar. E isso vai se presentificar no trabalho da análise. Não se trata do brinquedo, né? Da gente ter ali no consultório uma série de recursos lúdicos, né? De brinquedo de objeto, né? Mas é o ato, é o que a criança vai produzir nesse jogo de cena. Então o desenho entra também como um recurso, né? Como uma escrita, né? Como uma forma de expressão, né? E a literatura também, né? O livro, a literatura, o livro, a Ninfa Barreiras traz isso, que eu também utilizo na tese, né? Do livro como um brinquedo, né? Como algo que a criança pode utilizar, né? Pegar, colocar na boca, né? Num primeiro momento, né? De manusear, né? De fazer uso desse objeto, né? Que é o livro, também como um recurso lúdico. Sim, né? É interessante o que você está colocando, né? Porque às vezes a gente está num país completamente desigual e os pais não têm o recurso, às vezes, para colocar o seu filho num processo de terapia, né, de análise. Às vezes até não conseguem acessar, até para levar numa psicóloga clínica, né? E a gente está perdendo muito, né, atualmente, o brincar. E como que o brincar, né, pode ajudar? É um recurso na psicanálise, mas também pode ser um recurso na educação do educador primeiro, né, que são os pais, os responsáveis por essa criança, né? Como que a gente pode, que dicas que a gente poderia dar, né, além do que já foi falado aqui, mais direta, para esses pais que estão deixando esse brincar de escapar na infância, né? Na tese, né, eu trago um capítulo, subcapítulo, né, onde eu falo exatamente sobre o brincar, né, o brincar como um ato revolucionário. Freud, ele tem um texto que eu acho que ele é um dos textos mais bonitos também da obra, né, de Freud, e muito instigante, que chama O Poeta e a Fantasia, ou O Escritor e a Fantasia. Tem várias traduções, mas eu acho mais bonito O Poeta e a Fantasia. O Poeta e a Fantasia. Esse texto é um texto de 1908. E nesse texto, o Freud vai fazer uma comparação, né, vai dizer que o poeta, né, o escritor criativo, né, ao produzir um texto literário, a criança, né, ao brincar, produz algo semelhante ao poeta, né? O brincar da criança tem esse lugar poético também de construção criativa. E ele vai dizer que a criança se comporta ao brincar tal qual o poeta, né, ao construir, ao brincar com as palavras, né? E à medida que a criança também vai se adentrando aí ao mundo da linguagem oral, aprendendo a falar, a construir, né, os seus recursos de comunicação, não só, né, mas de laço, né, com o outro, ela também faz isso, ela também brinca com as palavras, ela também faz essas construções. A criança pequenininha, né, quando ela está
começando, ela tem o boom da linguagem ali por volta dos 3 anos e pouquinho, né, quando ela começa a descobrir, a aumentar o seu repertório, né, ampliar o vocabulário, né? Ampliar o seu vocabulário, ela vai fazendo essas construções de usar uma palavra aqui, de juntar com outra ali, né, e de construir. A criança, o Manuel de Barros tem uma fala, não vou lembrar exatamente, mas ele fala sobre isso, né, que a criança é um poeta, né, um pequeno poeta. Eu trago muitas referências da literatura, né? Porque é uma grande leitora, né? E depois a gente faz um parênteses para contar um pouquinho do meu envolvimento e da Glaucia com a literatura. E o Agualusa, ele vai dizer que crescer é perder poesia. Ele tem uma fala assim, muito bonita num artigo que ele escreveu há muitos anos no Globo, depois eu posso até deixar também a gente deixa as referências. E o Manuel de Barros também fala algo semelhante, né? Que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa capacidade, né, de poetizar a vida. Né? Usando, né, o Manuel de Barros, né, como se o nosso quintal fosse diminuindo, né? Porque ele diz que o quintal é maior que o mundo, né? É como se a gente fosse diminuindo esse quintal, né? Fosse ali limitando né? O nosso... cercando esse quintal. Né? Nosso espaço poético, né? Sim. Que eu lembrei do Agualusa, do Manuel de Barros, é um pouco nesse sentido, né? O adulto, ele foi perdendo isso, essa capacidade de brincar, né? E o que a gente vê hoje, né, muito nas infâncias, né, na clínica e nas crianças, é esse compromisso, né, exacerbado. A gente falava até vindo para cá, a gente falava isso dos adolescentes, né, a falta de tempo do ócio, né? Do ócio, do brincar. O brincar sempre muito coordenado, tudo passou a ser, né, as atividades, uma série de compromissos na agenda, mesmo que essa agenda, né, esses compromissos tenham um caráter lúdico, é sempre uma brincadeira coordenada, né, um brincar com horário, né, com local para ser feito, né, não é livre, né? Não é livre, não tem essa construção livre, né, da criatividade, da brincadeira, né, do ócio, né, do tédio. O tédio possibilita isso, né, possibilita uma invenção. E eu acho que os adultos hoje, né, não só hoje, mas a gente já vê isso já tem um tempo, né, a minha dissertação do mestrado, ela é de 2011, né, tem aí um intervalo até 2020 para a finalização da tese, e isso, né, numa década, a gente vê, né, todo esse processo, né, a entrada maçante, né, dos eletrônicos na vida da criança. A gente já vinha, né, anteriormente com questionamentos com relação à televisão, e com a entrada do celular, do computador, depois dos celulares, como que esse brincar foi se perdendo, né? Isso está entrando cada vez mais cedo, né? No universo da infância, né? Hoje, sei lá, você vai a um restaurante, dificilmente você não vai ver em alguma mesa próxima à sua uma família com uma criança pequena, e quando eu falo pequena, pequena mesmo, 3, 4 anos, com um eletrônico, enquanto os adultos estão ali desfrutando daquele momento de restaurante. A criança meio que não participa, né? Porque ela está ali isolada com esse eletrônico. A gente também não pode maldizer, não, isso faz parte do tempo, né? Os eletrônicos, os jogos, né? Tem muitos jogos que são educativos e que têm também uma função em que a criança se coloca ali, tem a sua função de aprendizado também, mas um ponto que é muito sensível, né, é que a criança, com muitos brinquedos, ela está ali como espectador daquilo que aquele brinquedo faz, e não como agente, né? Ela não está ali numa brincadeira ativa, né? E o que o Freud traz aqui nesse artigo, né, nesse texto do Poeta e a Fantasia, no brincar, né, no ato de brincar, é que a criança vai estar ali, né, é preciso que ela esteja ali, né, como agente, né, como numa atividade, né. Eu me lembro sempre de uma cena, né, familiar, de uma sobrinha. Minha sobrinha era pequenininha, o meu filho era bebê,
e a gente montou no quintal uma barraca de camping e estava todo mundo brincando ali, e ela foi fazer a brincadeira de casinha, né? E ela era a mãe, pai do meu filho era o pai, o meu filho era o bebê, eu era a tia, mas ela era a mãe. Então ela se colocou ali ativamente, né? Todo mundo ficou no seu lugar, né? Ali, mas ela estava ali ativa, à frente, tava liderando aquele processo. A mãe na brincadeira. Sim. E o Freud fala muito isso aqui, né? Como brincar como uma possibilidade de desejo, né? O brincar está marcando isso para a criança, né? O desejo de ser grande, né? De se colocar num outro lugar. Então, eu sempre lembro dessa cena, parece uma cena boba, mas é uma cena onde a criança está ali ativamente naquela brincadeira. Ela escolhe o protagonismo, né? Ela puxa o protagonismo para si próprio, né? Falar de infância, educação e literatura, para mim e para a Gláucia, é papo sem fim. Ou seja, se a gente deixar, a gente vai ficar aqui lembrando de literatura, lembrando de trechos de livro e trazendo. A gente, inclusive, né, eu falei que tinha uma parte para falar sobre eu, Gláucia e literatura. Nós produzimos por 5 anos, né, a Festa Literária de Macaé, a CLIM, que se chamava Ciranda Literária de Macaé, que foi oficializada pelo vereador Marcel como a festa literária oficial da cidade. Nós fizemos juntas essa aventura, né, que era uma aventura muito para trazer, né, para a cidade essa oportunidade de conversa com a literatura, com outros agentes de literatura, que a cidade, na época, estava fechando uma livraria, né, a única livraria da cidade. Hoje eu nem sei se Macaé está com livraria nesse momento aberta, ativa. Que eu saiba, não. Eu sei que tem uma loja de brinquedos, né, que é uma loja de brinquedo que vende livros de literatura infantil em Macaé, e tem uma livraria itinerante na cidade. Isso eu sei que tem, me foge o nome agora desses dois, mas eu vou colocar para vocês que são de Macaé poderem procurar. Mas na época não tinha, né, e a gente foi trazendo um pouco dessa movimentação para a cidade, mas infelizmente não conseguimos continuar. Eu me mudei para o Rio, Gláucia foi fazer doutorado, enfim, a gente acabou não conseguindo dar continuidade. Mas antes da gente encerrar, né, queria que você falasse um pouco do Café com Freud, né, esse espaço que você tem de aprendizagem permanente, né, como você diz, e desse também dicas, né, de outros espaços que você conhece em outros lugares, para além do Café com Freud. Não sei se está acontecendo virtual também ou se está presencial, que as pessoas possam, né, se conectar um pouco com a psicanálise, pessoas que têm interesse, né, em se aprofundar mais, mesmo que não seja para a prática, que seja para melhorar a condição das suas crianças, uma professora, uma mãe, um pai, um responsável que esteja interessado nesse assunto e quer saber mais, propor um fazer mais ativo e que seja esse brincar revolucionário que você propõe na sua tese. Então, na verdade, o Café com Freud ele está num intervalo, assim, ele não tem acontecido, né? O Café com Freud e o Seminário de Leitura são 2 espaços que eu abri, né, de possibilidades de discussão da psicanálise em Macaé. Todos 2, né, se iniciaram, tanto o Seminário de Leitura quanto o Café com Freud, se iniciaram em 2014 também, depois da minha chegada em Macaé. Eu buscando espaços, né, de trabalho, de discussão da psicanálise. A gente ainda não tinha, né, questão do remoto, do virtual, né, então eu buscando espaços de troca, né, com colegas, com pares. Eu já vinha de um trabalho, né, institucional da psicanálise no ato freudiano e estava me lançando, né, começando o estudo aqui na letra freudiana. Então eu abri essas 2 frentes, vamos dizer assim, né, de parceria, de trabalho, né, de interlocução com pares em Macaé. O Café com Freud ele sempre teve uma característica mais leiga, de interlocução da psicanálise com outros campos de saber, e funcionava meio como uma oficina de psicanálise e literatura, de psicanálise e cinema, de utilizar, né, esses recursos para uma discussão. Não era uma interpretação de obras, mas utilizavam obras cinematográficas e da literatura para que a gente pudesse discutir à luz da psicanálise. E o Seminário de Leitura é um espaço de leitura compartilhada da obra do Freud. Começou com a obra do Freud, depois a gente começou a fazer uma leitura compartilhada de Freud a Lacan, né? Também fazendo algumas leituras compartilhadas de textos
lacanianos. O seminário de leitura, o Café com Freud, ele está meio em suspenso. Precisa já voltar. Tem alguns anos. E aí veio depois a pandemia, né? E ficou tudo meio em suspenso. E o seminário de leitura não, ele prosseguiu. Nesse período da pandemia, a gente passou a fazer essa leitura de forma remota. Até no meu Instagram tem todo um histórico, né, das leituras e de todos os filmes e livros trabalhados no Café com Freud. E ano passado eu fiz uma pausa no seminário de leitura. Agora, em maio, nós retomamos o seminário de leitura, que também é um espaço que não é de formação do analista, né? A formação do analista ela se dá de outra ordem na escola, principalmente do analista de orientação lacaniana, né? Se dá na escola, é uma formação permanente, outro lugar. Mas esse espaço, ele acolhe os leigos, os não leigos, né? Aliás, todos nós somos leigos, né? Na psicanálise, mas ele acolhe aqueles interessados em se aproximar do texto freudiano e dos conceitos psicanalíticos. Então é um espaço de troca, né? Um espaço de interlocução também com outros campos. Hoje eu estou nesse lugar, né, de coordenação. Hoje ele funciona online, ótimo, acontece. Então, pessoas de qualquer lugar do Brasil podem participar, então, né? E a gente está iniciando, né? Iniciamos agora em maio. Ele acontece quinzenalmente, às terças-feiras online, às terças-feiras à noite, quinzenalmente, e a gente está iniciando a leitura das conferências introdutórias em psicanálise, que são textos introdutórios mesmo, né? São conferências que foram dadas por Freud em 1916 e 17, onde ele vai falar sobre apresentar a psicanálise aos leigos. E é isso que a gente está fazendo ali hoje no seminário de leitura, né? Fazendo uma leitura compartilhada e comentada dessas conferências. Então, quem se interessar, tiver interesse em se aproximar, né, da leitura de Freud e outros espaços, né, de formação, a letra freudiana, que também tem diversos seminários, a letra tem um espaço, né? Tem outros espaços, tem espaços de interlocução. A letra, também. Inclusive, recebe artistas de toda a ordem, artes plásticas, cinema, escritores. Tem diversos encontros. Eu tenho assinatura, né, para receber informações, e eles são muito ativos assim nesse diálogo, né, da arte com a psicanálise. Né? Tem um espaço na letra freudiana que se chama Lugar, que é aberto, né? Também acontece de forma híbrida, né? O ato freudiano também, que eu indico como um espaço também de troca, né? Não só para a formação do analista, né? Para aqueles que estão na clínica e se debruçando, né? Na prática da psicanálise, mas para todos aqueles que têm interesse, né? Em se aproximar da psicanálise. Também é um espaço que me é muito caro, né? Onde eu dei os meus primeiros passos na formação, e que é em Juiz de Fora, mas também, né, a partir da pandemia, tem trabalhado de forma híbrida, né, e tem espaços também de trabalho que são abertos, espaços de interlocução, porque eu acho que aqui a gente não está falando, né, para analistas. Não, né? sim. Né, para a formação do analista. Pode ser até que tenha no público, na plateia, né, pessoas nesse lugar, mas a intenção da conversa não é essa, né? Muito pelo contrário, né? A gente mostrar alguns caminhos, né? Dentro desse contexto da infância e da psicanálise, que são possíveis não só para quem está em formação, mas para quem também está buscando uma condição de educação para os seus filhos, para os seus netos, né, para as crianças com as quais essas pessoas se importam. Bom, para finalizar a nossa conversa, né, eu queria mostrar o livro que acabou entrando na nossa conversa essa semana enquanto a gente se preparava para pautar o que a gente ia conversar aqui, né? Você tá com ele? Que é um livro que ele é novo, né, da Editora Autêntica. Depois de tantas críticas, né, assim, a psicanálise ela é alvo de crítica desde que ela
surgiu, né, lá com Freud. E a gente viveu recentemente mais uma crítica, né, mais um tempo de crítica à psicanálise, à cientificidade da psicanálise. E esse livro, né, assim, faz sentido a psicanálise no século XXI, né, a psicanálise que é uma cura pela palavra. E esse livro é do Gilson Iannini, que é um professor na USP, ele fala, né, ele traz, eu achei muito interessante, e é um livro que ele não é destinado à formação do analista somente, ou a psicanalistas, mas ele também pode ser lido por leigos, né, e que ele traz essa pergunta, né, por que ler Freud no século XXI? Ou como ler Freud no século XXI? E um trechinho, assim, micro, né, do livro, só para a gente encerrar aí, que eu acho que ele é bem pertinente, né, a gente não vai servir a Freud, né, mas se servir da psicanálise para fazer uma leitura do contemporâneo, do que se passa hoje na nossa cultura, assim como Freud, né, ele traz isso de alguma forma, não ipsis literis, né, vou dizer aqui, mas ele traz isso, né, assim como Freud criou e pôde ler as histéricas, né, a partir dessa nova prática clínica, né, a partir da inscrição do inconsciente na cultura, que a gente possa também ler a subjetividade da nossa época, né, os novos corpos, né, a partir da psicanálise, do que Freud tem a nos ensinar ainda hoje, né, o que ele tem de atual ainda hoje, para que a gente possa fazer essa leitura da subjetividade da nossa época. Então eu acho que é um livro muito pertinente, não só para que a gente possa ler a infância do nosso tempo, mas para que a gente possa ler todas as incidências, né, na cultura do nosso tempo. Então fica essa dica de Teremos uma lista para que a gente possa, quem sabe, fazer também, né, uma leitura compartilhada desse texto. Sim. Fechamos com uma ótima dica de leitura, mas acho que nossa conversa foi permeada de dicas indiretas, né, de leitura e de literatura, porque vocês sabem que isso faz parte da minha vida, também faz parte da vida da Glaucia, então é natural que uma conversa entre a gente e a literatura seja atravessada o tempo inteiro aqui na nossa conversa, porque faz parte do que nos preenche, né, do que nos constitui mesmo. Mas E eu queria deixar uma dica, eu não trouxe, eu não sei se tem aqui na livraria esse livro, mas eu queria deixar também uma dica de livro infantil, ótimo, que é da Ruth Rocha, que é um livro antigo, né, que fez parte da minha infância. Primeiro que eu acho, né, que o Menino Maluquinho é um livro que não é da Ruth Rocha, do Ziraldo, mas que o Menino Maluquinho é um livro que deveria ser o livro de cabeceira, né, de todos nós, né, que a gente pudesse sempre revisitar a nossa infância a partir do Menino Maluquinho. E esse livro da Ruth Rocha, ele também tem esse lugar para mim, né, de sempre revisitar a infância, né? Eu acho que essa é uma dica também para os adultos, que a gente não se perca, né, da nossa infância, né, que a gente possa sempre revisitar a nossa infância. E esse livro da Ruth Rocha é um livro que eu deixo como indicação para as crianças, mas que também serve, né, aos adultos, que é o Marcelo Marmelo Martelo, onde ela traz esse jogo, esse brincar com as palavras, essa capacidade que a criança tem, inventiva, né, de fazer também da palavra um brinquedo. Inclusive um livro que acabou de ser adaptado para o audiovisual. Então vocês podem procurar as duas fontes, né, tanto a literária quanto o audiovisual. Às vezes essa linguagem comunica melhor com quem está querendo acessar esse conteúdo. Então ficaram duas dicas no final, né? E vocês sabem que Se Convida tem sempre presente para os convidados. Chegou o momento presente. Espero que você goste. É um presente da Sou Negão e Mulher Preta. Posso abrir aqui? Pode, à vontade. É para abrir mesmo. Muito obrigada. E obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, meio nervosa para falar. Você tem muito para compartilhar. Mas é importante, assim, o objetivo do Se Convida é isso, são conversas para instigar, né, a gente a outros lugares. Eu não sou uma pessoa ativa nas redes sociais, mas vou deixar, né, o meu... Vai ficar aqui, né, também o meu Instagram, onde eu faço, às vezes, leio, né, faço ali um compartilhamento de leitura,
deixo algum trechinho de algum livro, Sim. alguma dica, né, de literatura. E Você também tem ainda a coluna? Ai, que lindo! Olha eu falando do próprio presente, mas eu adorei, gente. Eu não tinha visto esse ainda. Lindo. Gente, muito obrigada a vocês que estão assistindo ao vivo, os que vão assistir depois. Compartilhem com os amigos. Também tenho, sim, uma coluna. Eu acho importantíssimo ótimo. Também falar disso. Eu escrevo esporadicamente numa coluna que se chama No Divã, na revista eletrônica, no portal eletrônico da revista Diversidades. Que é uma revista de Macaé, mas ela tem também um portal eletrônico e tem lá uma coluna chamada No Divã. Não trato de questões teóricas da psicanálise, né? Não se trata disso, mas é uma coluna onde eu falo de temas os mais diversos, atravessados, né, pelo discurso que me atravessa, que é o discurso da psicanálise, mas não é um espaço né, uma de coluna bem teórica, né? Mas é uma coluna gostosa de ler. Gostosa de ler. Glaucia, obrigada. Obrigada a você, minha amiga. Obrigada, amiga. Arrasou, como sempre.